Uma boa noite a todos presentes aqui. Que Deus possa abençoar cada um que saiu da sua casa para estar aqui na igreja, presente na casa de Deus. E aqueles que não puderam vir, Deus sabe os motivos, que Deus também abençoe a cada um. Eu já perdi as contas de quantas vezes eu estou aqui, mas é sempre aquele mesmo sentimento, né? Não adianta. Eu acho que eu não vou me acostumar tanto assim. Mas que Deus me use, né? Porque eu sei que se Ele está comigo, eu não tenho o que eu temer. Amém. E hoje eu quero falar sobre um tema que eu venho colocando na minha vida e quero colocar mais e mais cada dia. E nós, como cristãos, devemos colocar isso em prática. Hoje, intimidade com Deus. E para iniciar o sermão, abra a sua Bíblia em 1 João. 1 João capítulo 1, do versículo 6 ao 7. Mas antes, por sua fronte, vamos orar. Senhor nosso Deus, muito obrigada por esse dia, muito obrigada pela tua proteção, muito obrigada pela tua companhia. Que o Senhor, nesse momento, me use a falar sobre ti, que tudo que eu falar seja para a tua honra, para a tua glória. E que o Senhor ilumine também a cada um que está aqui ao receber a tua palavra. Que esteja conosco, em nome de Jesus. Amém. Amém. Diz assim: se dissermos que mantemos comunhão com Ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz, como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Então, essa primeira parte é muito interessante, né? Muitas vezes a gente diz que anda em comunhão com Cristo, que serve a Cristo, mas as nossas ações são totalmente diferentes lá fora, para as pessoas de fora. E não deve ser assim. Tudo aquilo que a gente prega, tudo aquilo que a gente fala, deve ser também a maneira que a gente age para com as pessoas, tanto dentro da igreja quanto fora dela. A começar a falar sobre a palavra comunhão. A palavra comunhão significa intimidade, união, significa compartilhar experiências ou sentimentos com alguém. E esse alguém que eu quero falar hoje é Deus. É o nosso Pai Celeste e também o nosso melhor amigo. E o que significa ter comunhão com Deus? Significa ter um relacionamento íntimo e pessoal com Ele. Entregar todas as nossas angústias, todas as nossas aflições, mas também todas as nossas vitórias, nossas conquistas, nossos sonhos, entregar toda a nossa vida a Ele. E eu digo que ter comunhão com Deus também é ser totalmente dependente dEle. E uma coisa que eu sempre peço a Deus é que eu seja dependente de Cristo. Porque se eu sinto que eu não sou dependente de Cristo, então eu sinto que eu não preciso dele. E nós sabemos que nós precisamos de Cristo, porque sem Cristo nós não somos nada, não somos ninguém, não fazemos nada, não acordamos, não respiramos, não falamos. Mas quando nós sabemos que somos dependentes de Cristo, sabemos também que é só Ele na nossa vida. Que tudo que fazemos vem dele, tudo que fazemos é por Ele. Então, eu quero que vocês repitam comigo nesse momento. Eu quero ser totalmente dependente de Cristo. Amém. Que nós possamos ser cada dia dependentes de Cristo. Porque Ele é o único que nos dá tudo o que temos. É por Ele. E vem dele. Qual é a importância da comunhão com Cristo, com Deus? A comunhão com Deus ela é fundamental para a vida cristã. Se nós somos cristãos, nós devemos colocar esse hábito no nosso dia a dia de ter comunhão com Ele, de ter intimidade com Ele, de buscar a Ele em todo momento. A comunhão com Cristo nos ajuda a crescer espiritualmente e a descobrir os propósitos de Deus para a nossa vida. E também enfrentar as dificuldades e os desafios. Quando nós estamos em comunhão com Deus, nós sabemos que os seus propósitos são os melhores para a nossa vida. Eu já preguei sobre propósito aqui, e sabemos que os propósitos de Deus, as vontades de Deus para nós sempre serão perfeitas.
Quando estamos em comunhão com Ele, podemos sentir a Sua presença em nossa vida e receber a Sua orientação e bênçãos. Falando em orientação, antes de eu escolher esse sermão, eu estava muito em dúvida do que falar. Porque tudo que eu queria falar, eu já tinha falado. Eu falei, gente, o que eu vou falar? Isso foi há umas 2 semanas atrás. O que eu vou falar? Sobre o que eu vou falar? E aí, eu orei, né? Eu orei antes de dormir e pedi para Deus me dar uma orientação, para Deus me mostrar o que eu devia falar. E no dia seguinte, enquanto eu trabalhava, veio à minha mente, fala sobre comunhão, fala sobre ser íntimo de Deus. E quando veio isso na minha mente, eu senti muito no meu coração que era isso que eu devia falar. Então, ter comunhão com Deus é isso, é você pedir a Ele orientação e Ele vai te dar. Além disso, a comunhão com Deus nos ajuda a lidar com o estresse e a ansiedade da vida. Deus é paz. E a paz, ela vem unicamente de Deus. Na palavra de Deus, podemos encontrar a paz e a tranquilidade em meio ao caos e à agitação da vida. Quando estamos em comunhão com Deus, somos capacitados pelo Espírito Santo a viver uma vida que agrada a Ele e que é um testemunho para o mundo. É ser o que Cristo foi aqui na Terra. E os benefícios da comunhão com Deus, quais são? Começar pela paz interior. Abra sua Bíblia em Filipenses. Filipenses, capítulo 4. Capítulo 4, versículo 7. E diz assim: e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Então, quando nós estamos em comunhão com Deus, nós temos paz. Temos paz no nosso coração. Ele nos dá a paz que precisamos. Quando estamos em comunhão com Deus, temos alegria e satisfação. É como diz aquela música, né? A alegria está no coração de quem já conhece Jesus. É satisfatório servir a Cristo. É satisfatório andar nos teus caminhos. É satisfatório saber que tem um Deus cuidando de nós todos os dias. A gente é triste, temos tristezas também? Temos angústia? Temos. Mas se nós temos um Deus capaz de apagar tudo isso da nossa vida, nós também podemos ter satisfação. Fortalecimento espiritual. Mas para termos fortalecimento espiritual, nós devemos cultivar a comunhão. Eu vou fazer uma comparação, é a mesma coisa que comida, né? Se a gente não come, a gente fica fraco. Se a gente não se alimenta, a gente passa mal, fica fraco, não fica bem. É a mesma coisa com o nosso fortalecimento espiritual. Se a gente não se alimenta da palavra de Deus, da oração, da meditação, de vir à igreja, de louvar, nós estaremos totalmente fracos espiritualmente. Não estaremos em comunhão com Cristo e não estaremos em intimidade com Ele. E o conhecimento e o discernimento da vontade de Deus. Quando nós estamos em comunhão com Deus, nós entendemos e nós sabemos e temos a certeza de que a vontade dEle é a melhor para a nossa vida e deve prevalecer. Ter falado sobre a importância, os benefícios e o que é a comunhão, eu quero falar um pouquinho sobre como cultivar essa comunhão, como manter essa comunhão e como crescer cada vez mais, fortalecer cada vez mais essa comunhão em Deus. A primeira, e eu acho a principal de todas, é a oração. A oração, ela é uma base forte da comunhão com Cristo, ela é uma arma poderosíssima. E eu quero começar lendo Mateus capítulo 6.
capítulo 6, do 7 ao 8. Mateus 6, 7 a 8, amém? Que diz assim: E orando, não useis de vãs repetições como os gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe o de que tendes necessidade antes que lhe peçais. E seguidamente, Mateus 7, bem pertinho aí, 7, do 7 ao 8, que diz assim: Pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate abrir-se-lhe-á. Então, é isso que deve ser a nossa oração diariamente. Eu sei que muitas vezes na rotina do dia a dia a gente acaba fazendo aquelas orações repetitivas, e essas orações repetitivas, elas têm se tornado rotineiras. E não é isso que Deus quer de nós. Porque muitas vezes a gente acorda e pede pelo dia, agradece pela noite, pede pela família, amém. Vai dormir, agradece pelo dia, pede pela noite, pela família, amém. E todos os dias é aquela mesma coisa. Todos os dias isso se torna uma oração decorada. E não é isso que Deus quer de nós. Deus quer que nós nos acheguemos a Ele e levemos tudo da nossa vida. É chegar no final do dia e contar para Ele como foi o nosso dia. É levar para Deus todas as nossas tristezas, é levar os nossos sonhos, é levar tudo aquilo que a gente sente, é levar os nossos pecados e pedir perdão, é levar tudo o que está acontecendo no nosso trabalho, tudo o que está acontecendo na nossa casa, é conversar com Ele. E uma coisa que a oração traz é muita paz. Às vezes eu me pego fazendo umas orações bem longas, assim, coloco uma música de fundo e vou, e aí dura minutos. E quando eu termino, é uma paz tão grande, que é Deus, não tem outra explicação, é só Deus pode dar essa paz. Então ore sem cessar, como diz em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, 17, orai sem cessar, busque a Deus em oração, em todo momento, pode ser onde você estiver, pode ser no seu trabalho, em pensamento, pode ser na sua casa, no seu quarto, no banheiro, dirigindo, estudando, caminhando, e tudo que você estiver fazendo. Se você sentir a necessidade de orar, a necessidade de falar com Deus, faça. Ore. Às vezes eu estou no meu trabalho e eu sinto essa necessidade. Às vezes eu oro em pensamento mesmo, ali na minha mesa, ou às vezes eu vou no banheiro e oro no banheiro. Mas se você sentir a necessidade, ore de onde você está. Busque a Deus de onde você estiver. Quando é feita com fé, com sinceridade e confiando naquilo que Deus vai prover para a nossa vida. O segundo ponto, muito importante para que a gente cultive a nossa comunhão com Deus, é a leitura da Bíblia. Abra agora em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16 ao 17. 2 Timóteo 3, 16 ao 17. Que diz assim, amém? Diz assim. Me perdi aqui. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Se nós somos cristãos e se nós falamos que tudo aquilo que seguimos está na Bíblia, então nós devemos tornar o hábito de ler a Bíblia todos os dias, de incluir a Bíblia na sua vida todos os dias. Nem que seja um versículo, nem que seja 5 versículos, se você não consegue, ou nem que seja um capítulo, mas inclua a Bíblia no seu dia a dia. Inclua a Bíblia na sua rotina, na sua vida, porque é a Bíblia que vai fazer com que nós conhecemos ainda mais a Deus. É engraçado que lá fora, muitas pessoas dizem que nós somos uma seita, mas nós somos uma das únicas, ou a única igreja que segue a Bíblia do começo ao fim. Verdadeiramente, tudo que está escrito nela
é o que nós seguimos. Nós não anulamos o Velho Testamento, nós não anulamos o quarto mandamento, nós não anulamos o que Deus estipulou que comêssemos e tantas outras coisas. Nós realmente seguimos aquilo que Deus nos mandou, que é o que está escrito na Bíblia. Então, se você diz que vive a Bíblia, viva verdadeiramente a Bíblia. Conheça a Bíblia. Porque não adianta falar que conhece a Bíblia, que vive a Bíblia, mas não lê. Porque se você não lê, você não vai estar conhecendo. Então, inclua essa rotina na sua vida. A Bíblia é a palavra inspirada de Deus e contém todo o conhecimento e sabedoria que precisamos para viver uma vida plena e significativa. Então, a Bíblia deve fazer parte da sua rotina para que a sua comunhão com Deus ela seja cultivada dia após dia. O próximo tópico é o participar da igreja. Abra Hebreus. Hebreus capítulo 10, versículo 25. Hebreus 10, 25, que diz assim: Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes, façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Que nós não deixemos de vir à igreja. A igreja não salva ninguém, porém é onde o salvo anda. Então, se nós viemos à igreja por um propósito, eu sei que vir à igreja para encontrar amigos, para conversar, falar sobre a semana é legal também, é bom. Mas o nosso principal motivo de vir à igreja deve ser encontrar a Cristo. E aqui nós também vamos cultivar a nossa comunhão com Ele. Porque aqui na igreja nós vamos orar, nós vamos ler a Bíblia, nós vamos ouvir a palavra, nós vamos louvar e nós vamos estar em comunhão com Ele. Então, vir à igreja também é muito importante. Porque além da comunhão com Cristo, aqui na igreja também nós temos a comunhão entre os irmãos. E estar em comunhão com os irmãos também vai fortalecer mais ainda a nossa comunhão com Deus. Então, esse também é um ponto muito importante, participar da igreja. A igreja é um lugar onde podemos aprender mais sobre Deus, adorá-lo em comunidade e nos relacionar com outros cristãos. E não só na igreja, mas em todos os programas que a igreja faz, nós devemos participar, nós devemos estar juntos para que a nossa comunhão seja cultivada. O próximo é o servir aos outros. Abra Mateus. Mateus capítulo 22. Capítulo 22, 37 a 39. Que diz assim: Respondeu-lhe Jesus: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Eu li até o 40. E amar o seu próximo. Servir ao próximo é amá-lo como a ti mesmo. O que ele estiver precisando é proporcionar naquilo que você pode, é dar um apoio em palavras, é dar um apoio em oração. Alguém que precisa de um alimento, de um agasalho. Isso é servir ao próximo, é ser o que Jesus Cristo foi aqui na terra. Se Deus ama o próximo, nós também devemos amar. Porque é o que Ele fez aqui. Ele serviu as pessoas e nós também devemos fazer isso. O amor ao próximo e o serviço aos outros são uma forma de expressar o nosso amor por Deus e de servir como testemunhas de Cristo no mundo. Quando nós servimos aos outros, nós também estamos sendo exemplos daquilo que Cristo foi aqui. E como eu disse, o que nós pregamos aqui, o que nós falamos que somos, nós devemos ser para as outras pessoas lá fora também. Então, que nós possamos servir aos outros e amar o próximo como a nós mesmos. Porque se nós amamos a Cristo, nós devemos amar o nosso próximo também.
E o último tópico é manter a integridade. Abra Provérbios. Provérbios, capítulo 10, versículo 9. A integridade é fundamental para manter uma comunhão forte com Deus. Nós devemos ter uma conduta íntegra todos os dias. Nós devemos ser honestos, justos. O seu comportamento, as pessoas lá de fora, como que tem sido o seu comportamento fora da igreja? Porque aqui a gente fala que somos honestos, que somos sinceros, que amamos a Deus, que somos justos, mas lá fora mentimos, lá fora somos desonestos, lá fora falamos palavrões e não agimos de acordo com o que aprendemos aqui, com o que falamos aqui, com o que pregamos aqui. Então temos que manter a integridade, manter tudo aquilo que nós pregamos, tudo aquilo que nós dissemos ser, agir dessa mesma maneira. Tudo isso faz com que nós cultivemos a comunhão com Deus. Até o momento, eu trouxe a importância da comunhão, os benefícios da comunhão, como cultivar essa comunhão em Deus. E agora eu quero falar sobre os perigos de perder a comunhão em Cristo. O que pode acontecer quando nós perdemos a comunhão em Cristo ou quando nós não temos comunhão em Cristo? Quando nós perdemos a comunhão com Deus, nós não conseguimos enxergar os seus propósitos. Quando nós não enxergamos os nossos propósitos, quando nós ignoramos os propósitos de Deus para a nossa vida, nós fazemos as nossas próprias vontades. Porque, infelizmente, nós seres humanos somos apressados, nós somos precipitados. E hoje, eu estava ouvindo um podcast enquanto eu caminhava, e do David Leonardo, eu gosto muito das pregações dele, e ele falou uma frase assim: é melhor caminhar por 1 hora do que chegar na metade, do que com sede, é melhor caminhar por uma hora com sede do que beber água amarga no meio do caminho. Era algo assim. Então, muitas vezes, quando a gente não enxerga o propósito de Deus para a nossa vida, nós preferimos fazer a nossa própria vontade, as nossas próprias escolhas, mas acabamos bebendo uma água amarga, em vez de esperar pelo tempo de Deus e beber da água doce. Nós sabemos e devemos entender que os propósitos de Deus, que as escolhas de Deus, que as vontades de Deus, elas são as melhores para a nossa vida. Então, quando nós não estamos em comunhão com Cristo, nós perdemos, nós ficamos cegos de enxergar o propósito dele, de enxergar as vontades dele. Quando perdemos a comunhão com Deus, nós caímos num descontrole emocional. Tudo estressa a gente, tudo nos irrita, a gente começa a murmurar, nós ficamos muito ansiosos, as crises aumentam. Mas quando nós temos Deus e quando nós estamos em comunhão com Ele, como eu disse, Ele é paz, Ele traz paz. E nós conseguimos viver uma vida mais tranquila, sabendo que Deus está no controle de tudo. Nós temos adversidades? Temos dificuldades? Temos desafios, mas quando a gente coloca Deus no centro, Ele está no comando e no controle. E não há o que temer. E quando perdemos a comunhão com Deus, nós adquirimos um espírito de ingratidão. Nós somos reclamões, nós somos ingratos a tudo, até a coisas que Deus nos proporcionou, nós começamos a reclamar, nós começamos a murmurar. É o que a Elô pregou aqui esses dias. Nós devemos cultivar a gratidão, até nas pequenas coisas, até em vezes que a gente não entende. Mas Deus sabe o porquê de tudo. É como diz aquele verso, né? Em tudo dai graças. Então que nós possamos
alimentar mais a gratidão na nossa vida. Deus, Ele nos dá tantas coisas e muitas vezes nós somos ingratos, assim como o povo hebreu foi ingrato. O povo que saiu do Egito estava sendo escravizado, chegou no deserto e Deus proveu água, Deus proveu comida, Deus proveu sombra, Deus proveu fogo à noite, calor. Deus proveu tudo que eles podiam, onde dormir, e mesmo assim eles murmuravam, mesmo assim eles reclamavam. Eles queriam voltar para aquela vida de escravidão. Eu acho que eles esqueceram, daquilo que Deus fez por eles. Então, que nós possamos alimentar mais a gratidão também, ser gratos por tudo aquilo que Deus nos faz. Para concluir a mensagem dessa noite, eu quero dizer que nós, como cristãos, devemos entender que a comunhão com Deus é a nossa essência. A comunhão e a intimidade com Cristo devem fazer parte da nossa vida. É através dela que nós conhecemos a Cristo e somos conhecidos por Ele. Então, quando nós temos uma vida de intimidade com Deus, nós somos transformados e passamos a viver de acordo com a Sua vontade, que é perfeita. Então, estar em comunhão com Cristo é guardar os seus mandamentos, os seus 10 mandamentos. Estar em comunhão com Cristo é buscá-lo em todos os momentos do seu dia, da sua vida, é colocar Ele no centro de tudo. Estar em comunhão com Cristo é colocar a Bíblia como manual da sua vida. Estar em comunhão com Cristo é adorá-lo, é glorificá-lo, é honrá-lo em todos os momentos. Porque Deus é perfeito e soberano, e sem Ele nós não somos nada, não somos ninguém. Então, por isso, que nós busquemos cada dia mais ter um relacionamento íntimo com o Pai, através da oração, através da leitura da Bíblia, através da meditação da Sua palavra, através do vir à igreja, através do servir ao próximo, através da integridade e da adoração e a submissão à perfeita vontade de Deus. Esse é o meu desejo e minha oração a todos. Amém. Amém.
Senhor nosso Deus, te agradecemos por mais um culto, te agradecemos pela tua presença, a tua companhia nesse culto que tivemos. Queremos te pedir, Senhor, que cada dia mais nós cultivemos a nossa comunhão contigo, que nós possamos aumentar a nossa intimidade com o Senhor, através da oração, da leitura da Bíblia, da meditação, do servir aos outros, que o Senhor nos capacite, nos ilumine, Senhor, cada dia mais, que possamos cada dia ser mais íntimos de Ti. Obrigada por cada bênção, nos dê uma boa semana, em nome de Jesus. Amém.